Beco da Verdade. Tradução com suspense e emoção. Beco era estreito, espremido entre paredes de tijolos vermelhos envelhecidos e madeira escura que exalava o cheiro de chuva e ferrugem. Cada passo ecoava como um aviso sombrio. O policial, Everett Maddox, um veterano de rosto cansado e olhos silenciosos, segurava firme a guia de seu parceiro canino, Gideon, um pastor alemão de nervos de aço. Mas naquela noite, algo estava errado. Gideon desacelerou. As orelhas ficaram rígidas, o corpo tenso como uma corda prestes a estourar. E então, num instante que pareceu congelar o tempo, ele avançou com um rosnado gutural, sem que qualquer comando fosse dado. Gideon! Everett gritou surpreso. Tarde demais. O cão disparou como um míssil, derrubando um homem no asfalto com uma precisão assustadora. Dentes à mostra, pelos eriçados, Gideon se postou sobre as costas do suspeito, rosnando com uma fúria que Everett jamais havia presenciado. Mas havia algo ainda mais perturbador. Aquele homem estirado no chão frio não reagia, não lutava, nem se mexia. O coração de Everett disparou. Gideon, recua! Ordenou com firmeza. O cão não se moveu. Com a mão trêmula e a voz falha, algo que não acontecia há anos, Everett chamou reforços pelo rádio. Aquilo não era agressividade comum, era pessoal. Gideon agia como se conhecesse aquele homem. Mas como? O suspeito parecia mais um qualquer das ruas esquecidas da cidade. Moletom rasgado, barba por fazer, pálido de medo, exceto pelos olhos. Algo quebrado. Morava ali. Algo que cutucava uma memória enterrada dentro de Everett. E foi então que, ao fundo do beco, ele viu um menino. Parado, estático. Uns 10 anos de idade. Magro, usando camiseta cinza e jeans gastos. O nome dele era Ryland Crowley, embora Everett ainda não soubesse disso. Os lábios do garoto tremiam, e então, num sussurro frágil, ele soltou palavras que cortaram Everett como uma lâmina. Ele não é um estranho para o cachorro. O policial girou o rosto devagar, como se tivesse sido atingido por um trem. Olhou para Gideon, que agora não rosnava mais. Havia tristeza em seus olhos. As orelhas tremiam, o rabo abaixado. Everett se ajoelhou ao lado do homem, o rosto dele pressionado contra o chão, a voz mal saindo. Achei que ele não lembraria. Um arrepio percorreu a espinha de Everett. Nada daquilo fazia sentido, a não ser que fizesse. Gideon gemeu baixinho ainda por cima do homem. Não com violência, mas com algo muito mais doloroso. Luto. Ryland deu alguns passos à frente. As lágrimas escorriam silenciosas. Ele conhecia aquele homem. E Gideon também, Everett, o entendeu. Aquele homem não era apenas um suspeito. Era sangue. Era passado. O homem virou o rosto o suficiente para Everett ver seus olhos. Azuis, assombrados, cheios de culpa não dita. O nome dele é Gideon, murmurou sem levantar a cabeça. Ele era meu. Antes de tudo desmoronar, Everett ficou sem ar. Aquilo não podia ser verdade. Gideon havia chegado à unidade K9 há mais de 6 anos, vindo de outro estado, após um incidente traumático durante uma operação antidrogas. O nome do antigo condutor? Nunca registrado. O rádio no ombro de Everett chiou. Ele o desligou. Não ainda. Ele precisava de respostas. Qual é o seu nome? Perguntou, não como policial, mas como alguém buscando um elo em meio ao caos. Homem fechou os olhos. Calder Finch. O mundo de Everett congelou. Aquele nome, algo adormecido, despertou em sua memória. Um arquivo antigo, um caso arquivado, um civil, dado como morto, desaparecido após um incêndio em um galpão. Mas Calder Finch não era policial. Ou era? Antes que Everett reagisse, Ryland deu um passo à frente. As lágrimas agora corriam em fluxo aberto. Ele não fez nada de errado, disse com a voz trêmula, carregada de uma dor que não pertencia à sua idade. A gente só estava andando. Ele está tentando consertar as coisas. Everett observava,
O rosto do garoto, o desespero, a lealdade, tudo aquilo o fazia lembrar de sua própria filha, Elisa, antes de ela ir para a faculdade e parar de ligar. As coisas às quais as crianças se agarram, o jeito como elas protegem até mesmo quem as decepcionou, era algo que Everett conhecia bem demais. Gideon agora havia descido de Calder, mas permaneceu perto, vigiando-o com olhos profundos e indecifráveis. Everett enxergou com clareza, como um estalo no escuro. Reconhecimento, lealdade, traição e, acima de tudo, tristeza. Gideon não havia atacado por instinto. Ele lembrou de algo que os outros tinham esquecido, ou jamais souberam. Você já o conhecia? Everett perguntou em voz baixa. Calder assentiu. Ele era meu cão de apoio, com outro nome. Antes de eu desaparecer, antes de apagarem tudo, algo mudou dentro de Everett. Aquilo não seria relatado como uma simples prisão. Seja lá o que Calder Finch tivesse feito, ou deixado de fazer, havia uma história enterrada ali. E Gideon, seu parceiro leal, acabara de desenterrar um passado que Everett nem sequer sabia que existia. Mas a pergunta que queimava agora era: por que aquilo foi enterrado em primeiro lugar? De volta à delegacia, Everett se sentou sozinho na sala de observação, olhando para Calder Finch através do espelho unidirecional. O homem não dissera uma palavra desde o beco. Estava com a cabeça baixa, cotovelos apoiados na mesa de aço, e Gideon, ao seu lado, silencioso, curvado, como se guardasse alguém que amava há muito tempo. Isso era perturbador. Gideon nunca agia assim com detentos. Ele foi treinado para ficar ao lado de Everett, para obedecer apenas a ele, mas ali estava, encostado em Calder como um fantasma reencontrando seu lar. O dossiê nas mãos de Everett era fino demais. Calder Finch não tinha antecedentes criminais. Seu nome não aparecia em nenhum relatório recente, mas há 15 anos, um único incidente, registrado em outra jurisdição. Incêndio em uma residência. Uma morte confirmada. Um homem adulto desaparecido presumido morto. Everett virou a página. Fotos queimadas da casa. Um brinquedo infantil derretido no quintal. Um carrinho de bebê carbonizado. A história oficial não combinava com o que ele via nos olhos de Calder. Ele se virou para a sargento Ivy Whitlock, especialista em casos arquivados. Ela havia entrado na sala ao ouvir o nome. Ele era suspeito, disse ela com a voz contida. A esposa e o filho morreram no incêndio. Ele desapareceu logo depois. Nenhum rastro. Encontraram vestígios de combustível no local. Todos pensaram que ele fugiu para evitar julgamento. Mas nunca houve um. Nunca conseguimos encontrá-lo. Pensamos que estava morto. Everett voltou a olhar pelo vidro. Calder. Não parecia um assassino. Parecia um homem com a alma estilhaçada que nunca mais se curou. Na outra sala, Ryland estava com Maeve Winslow, a psicóloga infantil de plantão. Maeve tinha aquele jeito calmo e experiente com crianças. Um olhar que dizia, você está seguro. Everett sempre admirou isso nela. Ryland não falava muito, mas repetia uma frase com convicção. Ele me salvou. Quando eu nasci, a gente não tinha nada. Ele construiu tudo do zero. A gente se muda muito, mas ele sempre me protege. Everett fazia anotações, mas seu instinto dizia que havia algo mais profundo ali. Algo que Ryland não sabia, e que Calder se recusava a contar. Poucos minutos depois, Maeve saiu no corredor. Isso não é o caso de um homem fugindo da justiça, disse suavemente. É o caso de alguém fugindo do próprio luto. Ryland nem sabe sobre o incêndio. Calder carrega essa verdade sozinho há mais de uma década. Everett sentiu novamente aquele peso familiar. Peso de um dilema moral. E se a verdade não fosse preto no branco? E se prender Calder não trouxesse justiça, mas reabrisse uma ferida que nunca cicatrizou? Everett olhou uma última vez para Gideon. O cão ainda estava ali, imóvel, olhos fixos em Calder, como se estivesse lembrando de cada momento que viveram, juntos antes do incêndio, antes da dor,
antes de se tornarem estranhos. Everett sabia agora. O que viesse a seguir mudaria tudo. Não só a vida de Calder, mas a de Gideon. E talvez, até mesmo a sua própria. Naquela noite, Everett se sentou à mesa da cozinha, um copo de bourbon na mão e uma velha caixa que ele tirou do fundo do armário. Não a abria há anos, talvez desde que sua esposa faleceu. Dentro, pedaços de uma vida esquecida, recortes de jornal, memorandos antigos da delegacia, plaquinhas de antigos cães, K9, e no fundo, uma foto polaroid com as bordas enroladas. Nela, um Gideon mais jovem, ao lado de outro homem, o rosto parcialmente virado para a câmera. Os braços jogados sobre os ombros do cão. Na parte de trás, uma anotação. Gideon e CF, 2010. A mão de Everett gelou. Calder Finch não estava mentindo. Gideon realmente havia pertencido a ele. Durante 6 anos, Everett nunca questionou os documentos de transferência do pastor alemão quando lhe foi designado. Tudo parecia estar em ordem. Até agora. Agora ele via. Algumas peças estavam faltando. Propositalmente. Alguém havia apagado Calder dos registros com precisão cirúrgica. E quem fez isso tinha poder suficiente para garantir que ninguém jamais desconfiasse. A foto que Everett segurava nas mãos era um fantasma do passado que se recusava a permanecer enterrado. Na manhã seguinte, Everett voltou à delegacia. Lá, encontrou Eliza Thorne, a arquivista do departamento, uma das poucas pessoas em quem ele confiava com assuntos delicados, já vasculhando os arquivos antigos. Tem algo estranho no arquivo de Finch, disse ela, apontando para a tela. Sempre que tento acessar qualquer coisa anterior a 2011, sou redirecionada para um arquivo restrito, sinalizado pelo Departamento de Segurança Interna. Isso não é normal. A menos que ele tenha sido testemunha de algo, ou algo pior. Everett franziu a testa. Ele era apenas um paramédico. Trabalhou em tempo parcial com as equipes de busca e resgate com cães. Não há motivo para esse homem estar em um arquivo de segurança nacional. Foi então que Eliza revelou algo inesperado. Um vídeo arquivado, de um exercício de treinamento de 2009. Na tela, Gideon aparecia mais jovem, ágil, mas ainda reconhecível. Ao lado dele, Calder, rindo, dando comandos, ensinando. Ele não apenas trabalhou com Gideon, disse Eliza emocionada. Ele o criou, treinou. Esse cão estava ligado a ele, como um filho a um pai. Everett recostou-se na cadeira, os maxilares travados. Todos aqueles anos ao lado de Gideon. O cão nunca demonstrara sinais de trauma, mas talvez não estivesse superado. Talvez só estivesse esperando. Na sala de interrogatório, Calder permanecia em silêncio, as mãos unidas. Everett entrou, colocou a foto sobre a mesa e viu os olhos de Calder se encherem com algo entre alívio e pavor. Você guardou, sussurrou Calder. Everett balançou a cabeça. Não. Você foi apagado. Mas Gideon nunca esqueceu, e agora, nem eu consigo esquecer. Calder olhou para os índios de cão que seguira Everett e agora estava ao seu lado, calmo, leal. Disseram que ele havia morrido. Que tudo tinha sido destruído. Murmurou Calder. Everett se inclinou. Quem disse isso? Quem encobriu tudo? Calder hesitou, lançando um olhar ao espelho da sala. Sua voz mal era um sussurro. Não foi só um incêndio. E eu não fui o único que quiseram apagar. O silêncio pairou como uma lâmina. Então Gideon se levantou devagar e colocou a cabeça no joelho de Calder, como se estivesse dando permissão para contar a verdade. As luzes fluorescentes da sala de interrogatório piscaram, lançando sombras estranhas nas paredes. Everett cruzou os braços, o distintivo sobre a mesa, não como ameaça, mas como símbolo de confiança e de justiça. Gideon deitou aos pés de Calder, imóvel, olhos fixos, aguardando a verdade. Finalmente, Calder falou. O incêndio foi forjado,
Foi tudo para nos apagar. A mim, minha esposa e nosso filho, Everett. Inclinou-se mais. Está dizendo que alguém tentou matar toda a sua família? Por quê? Calder cerrou o maxilar, a voz firme e baixa. Porque eu descobri algo que não deveria. Durante meu tempo na unidade de busca e resgate, fomos chamados a um armazém remoto, sob o pretexto de um vazamento químico. Mas não havia trajes especiais, nem equipes de contenção, apenas homens armados, contratados particulares e caixas, cheias de tecnologia militar que não deveria existir. Ele parou. Gideon as farejou. E foi aí que tudo mudou. Elisa, ouvindo pela transmissão de áudio, murmurou no fone de Everett. Isso bate com uma investigação federal encerrada silenciosamente em 2010. Acusações de tráfico de armas através de intermediários privados, nunca provadas. Vários delatores desapareceram. Um deles listado apenas como CF. A garganta de Everett se apertou. Calder não era apenas um homem quebrado, era uma ameaça aos poderosos, e alguém garantiu que ele sumisse. Eu tentei denunciar. Continuou Calder, mas em poucos dias fui afastado. Meus registros foram anulados. Depois, o incêndio. Disseram que minha esposa e meu filho estavam na casa. Eu não estava. Nunca vi os corpos. Só as cinzas. Seus olhos se perderam. Fugi porque achei que seria o próximo, mas quando descobri que um dos corpos não era meu filho, soube que Ryland ainda pode estar vivo. Segredos enterrados. Continuação. Comecei a procurá-lo. Calder murmurou. E 6 meses depois o encontrei em um lar temporário. Sem registros, sem explicações. Apenas um bebê, com os olhos da minha esposa. Everett permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Tudo em seu instinto gritava que aquilo ia muito além da competência do departamento, mas também era pessoal demais para simplesmente ignorar. Por que você não apareceu depois que encontrou Ryland? Calder ergueu o olhar, assombrado. Porque eu não sabia em quem confiar, e porque eles ainda estavam vigiando. Ele respirou. Fundo. Vi o mesmo SUV preto estacionado em frente a cada casa onde ficamos. Sempre o mesmo. Olhou para Gideon. Mas quando vi Gideon hoje, eu soube. Eu não podia continuar fugindo. Everett encarou o cão. Gideon havia lembrado. Calder havia sentido algo fora do lugar e guiado Everett direto para uma verdade esquecida. Agora, com possíveis agências federais envolvidas e a identidade de uma criança enterrada sob mentiras, Everett sentia o peso da decisão sobre seus ombros. Proteger a lei ou proteger a verdade. Na manhã seguinte, Everett se encontrava do lado de fora do cartório municipal, segurando um café já frio. O nome na porta, Juniper Hale, discreta, inteligente, e lhe devia um favor antigo desde o episódio com o irmão. E uma acusação de direção sob efeito de álcool. Ela abriu a porta antes mesmo dele bater. Você está se metendo em algo perigoso, não tá? Everett não respondeu. Não precisava. Dentro da sala as luzes estavam apagadas e as persianas fechadas. Juniper deslizou um envelope manila empoeirado pela mesa. Não foi fácil encontrar isso. Foi lacrado depois de uma auditoria interna, em 2011. Sem cópias digitais, sem rastro em papel. Se alguém perguntar, essa conversa nunca aconteceu. Everett abriu devagar. 2 páginas. Uma foto em preto e branco, granulada. Vista aérea de um galpão, como o que Calder descreveu. Provavelmente, tirada por um drone. A segunda página trazia nomes. Contratados militares. Oficiais e um nome inesperado. Calder Finch. Mas não listado como civil. Como ativo federal. O coração de Everett acelerou. Calder não havia mentido. Ele fizera parte de algo confidencial. E as implicações eram devastadoras. Gideon também havia sido inserido em operações muito além do trabalho civil. A transferência para Everett não foi acaso. Foi orquestrada. Por que esconder tudo isso? Juniper deu um leve suspiro.
Porque isso derrubaria as pessoas erradas. Contratados ligados ao governo, fundos desviados, tecnologia não autorizada e um homem que viu demais. Na volta à delegacia, a mente de Everett não parava. Calder foi usado e descartado. Sua esposa, talvez silenciada. O filho, quase apagado da existência. E Gideon, por todos esses anos ao seu lado, carregava a dor nos olhos. E Everett nunca percebeu. Agora tudo fazia sentido. Gideon sempre lembrara. E agora, sua memória estava começando a desmontar o encobrimento. No gabinete da promotoria, Everett apresentou os documentos a Tamson Holloway, a procuradora conhecida, por sua lógica implacável. Eu sei que isso não segue o protocolo, disse Everett. Mas se você enterrar isso, vai ser tão cúmplice quanto eles. Ela analisou as páginas em silêncio. Demorou. Se isso for real, não estamos falando de obstrução. Estamos falando de assassinato e de uma conspiração federal. Everett assentiu. Então temos que agir rápido, porque alguém lá fora sabe que Calder está vivo. Naquela noite, Everett observava do carro. Calder e Ryland estavam sentados num banco, do lado de fora da casa segura. Gideon, vigilante aos pés deles, pela primeira vez. Ryland ria de verdade, gargalhava, mas Everett sabia, aquilo não duraria. Agora que a verdade estava vindo à tona, todos estavam em perigo, e quem começou tudo isso ainda estava assistindo. Ar ao redor da casa era incomodamente silencioso. O local, uma cabana isolada emprestada por um contato antigo da polícia, alguém que devia mais de um favor a Everett. Nada de especial. 2 quartos, paredes de madeira, escondida no meio do bosque. Mas o que incomodava Everett não era o isolamento. Era o silêncio. Silêncio calculado, como se algo estivesse à espreita, além das árvores. Dentro da cabana, Calder colocava Ryland na cama. O menino respirava tranquilo, o rosto enfim sereno. Gideon deitava-se do lado de fora do quarto, as orelhas se mexendo a cada estalo do assoalho. Calder ajoelhou ao lado do cão, encostando a mão em sua cabeça, e sussurrou. Você nunca esqueceu, né, garoto? Gideon respondeu com um gemido baixo e encostou a cabeça no joelho de Calder. Era a única resposta que ele precisava. Calder manteve o olhar fixo no filho. Por um breve momento, permitiu-se a ilusão de segurança. Mas só por um momento Everett estava de guarda junto à janela da frente, os olhos atentos vasculhando a mata com um olhar treinado. Seu celular vibrou. Uma mensagem de Eliza Thorne, SUV preto avistado próximo à delegacia. 2 homens entraram no arquivo, sem identificação. Fique alerta. Everett praguejou em voz baixa. Eles estão perto, murmurou. Ele se virou para Calder, cujo rosto já estava pálido como cera. Está acontecendo de novo, não é? Disse Calder. Everett assentiu. E dessa vez, não estão apenas encobrindo, estão limpando o caminho. As luzes piscaram. 1 vez. 2. E então apagaram de vez. A cabana mergulhou na escuridão total. Gideon ficou em pé no mesmo instante, rosnando baixo, firme. Everett puxou a arma e abaixou Calder rapidamente. Pegue o garoto, sussurrou. Calder não hesitou. Agarrou Ryland nos braços. O menino ainda meio adormecido, mas sentindo a urgência no ar. Everett seguiu silenciosamente para a saída dos fundos, cada instinto em alerta máximo. Lá fora, uma silhueta se moveu entre as árvores, rápida, deliberada, armada. Um som cortou o ar. Não era um tiro. Era um sinal, um assobio curto, agudo. Gideon disparou pela porta, desaparecendo na escuridão. Gideon! Calder chamou em um sussurro gritado. Não. Ele está atraindo eles para longe, disse Everett. Está comprando tempo para nós. Ele não gostava da ideia, mas confiava nos instintos do cão. Eles o haviam salvado de situações piores. Há uma trilha que leva até o rio, acrescentou. Vamos agora. Sem lanternas, sem ruído. Vamos. Eles se esgueiraram pela floresta.
Galhos roçavam o rosto, as folhas secas abafavam o som dos passos, mas não o medo. Atrás deles, outro assobio ecoou. Depois, silêncio. O coração de Everett martelava. Gideon estava lá fora, sozinho, contra homens que matavam sem hesitar. Pela primeira vez em sua carreira, Everett se sentiu realmente impotente, porque aquilo não era mais só sobre provas, nem justiça, era sobre sobreviver, e a noite ainda não havia terminado de caçá-los. A floresta estava espessa de sombras. Cada passo parecia uma aposta. Everett ia à frente, arma em punho, guiando Calder e Ryland pela trilha em direção ao rio. O garoto se agarrava ao pai, ainda grogue demais para entender, mas alerta o suficiente para saber. Aquilo não era um sonho. Atrás deles, o silêncio foi rompido. Passos. Lentos, deliberados. Cada vez mais próximos, Everett sentiu no estômago. Eles não estavam sendo perseguidos. Estavam sendo cercados. Em algum lugar mais profundo da mata, Gideon movia-se como um fantasma. Deslizava entre as árvores, ouvidos atentos, olhos fixos. Não corria sem rumo. Ele estava rastreando. Aquele assobio não era estranho a ele. Era o sinal antigo do seu treinamento. Antes de tudo queimar. O som significava: elimine a ameaça. Mas agora a ameaça não era um suspeito. Era a verdade. Gideon parou perto de uma clareira. Abaixou-se. Respiração firme. Ele podia sentir o cheiro. 2 homens, armados, esperando. Um deles saiu das sombras, alto, mascarado, uniforme militar. Os pelos nas costas de Gideon se eriçaram. Mas ele não fez som. O homem levantou o rifle e murmurou no rádio. Alvo perdido. Varredura no perímetro. Era tudo o que Gideon precisava. Com um rosnado baixo, saltou da vegetação direto no braço do homem, os dentes cravando firme. O rifle caiu no chão. O segundo gritou: "É o maldito cachorro!" Gideon girou o corpo, derrubando o agressor. Depois desapareceu novamente na escuridão antes que o outro pudesse mirar. Um único disparo. A bala cortou as árvores. Por um instante, tudo parou. Então veio um som abafado. Um ganido. Everett congelou, no meio do passo. Virou-se bruscamente. "Você ouviu isso?" Calder parou. "Gideon." O menino se mexeu nos braços do pai. "Cadê o Gideon? Ele vai achar a gente, né?" Everett não respondeu. Apenas fez sinal para que se abaixassem e acelerassem. "O passo, estamos quase lá." O rio está perto, mas sua mente já estava em pânico. Se Gideon tivesse sido atingido, eles estavam sozinhos. Ao chegarem à margem do rio, a luz da lua revelou uma ponte estreita, enferrujada, antiga, quase desmoronando. "Vamos cruzar", ordenou. Everett Calder hesitou. "E se eles nos seguem, vão cruzar também", cortou Everett. "Mas é a nossa única chance." Eles atravessaram rapidamente, passos leves. Atrás deles, a floresta começou a brilhar em vermelho. Alguém havia acendido um sinalizador. "Estão varrendo a área em nossa direção", disse Everett. "Precisamos sair dessa ponte antes que..." Um ruído seco ecoou entre os arbustos atrás deles. Everett girou com rapidez, arma em punho, mas congelou. Gideon surgiu das sombras, mancando, o ombro manchado de sangue, mas os olhos, alertas, determinados, fixos neles. Ele atravessou a ponte sem hesitar e desabou aos pés de Calder. Ryland caiu de joelhos, segurando a cabeça do cão. "Você voltou?" sussurrou ele. Gideon roçou o focinho na mão do garoto como se dissesse: "Eu nunca deixei você." Everett varreu a escuridão com o olhar. Os inimigos estavam próximos, demais, e a única saída era encará-los. O clarão de um sinalizador iluminou a floresta com um brilho avermelhado e sinistro, projetando sombras longas e distorcidas sobre a ponte enferrujada. Everett se virou devagar, arma em punho, a respiração rasa. 2 homens surgiram da escuridão, armados, roupas táticas, rostos cobertos por máscaras. Não eram bandidos comuns.
Eram profissionais, treinados, frio e preciso. Mãos para o alto, um deles gritou. Afastem-se do garoto e do cão. Calder se moveu instintivamente protegendo Ryland com o corpo. Everett não se mexeu. Vocês estão em jurisdição federal, disse o segundo homem. Esta é sua última chance. Everett soltou um sorriso amargo. Engraçado. Eu ia dizer a mesma coisa. E então, um gesto quase imperceptível. E Gideon atacou. Mesmo ferido, o cão saltou com um rosnado, que rasgou a noite, não para matar, mas para distrair. O primeiro homem cambaleou, perdeu a mira. Everett atirou. Atingiu o segundo no ombro. O caos explodiu. Calder agarrou Ryland e se jogou atrás de um tronco. Outro disparo atingiu a grade metálica da ponte. Faíscas voaram. Gideon, mesmo ferido, circulava o inimigo com precisão, como nos treinos. Mas, desta vez era pela vida. Um dos atacantes puxou um rádio. Unidade caída, precisamos de evacuação. Mas não terminou a frase. Everett o derrubou por trás com um golpe seco. O outro, sangrando, tentou fugir. Gideon cravou os dentes em seu braço. Não deixou escapar. A cena era brutal, crua, instintiva. Calder assistia, atônito. Durante anos ele fugiu, escondeu-se, sobreviveu. Mas agora, alguém lutava ao lado dele. O tiroteio terminou tão rápido quanto começou. Um dos homens estava desacordado. O outro, desarmado e imobilizado. Everett permaneceu de pé, ofegante, arma ainda em punho. Gideon, ao seu lado, deitado, ferido, mas alerta. Ryland correu até o cão e o abraçou com força. Ele não deixou que nos levassem. Calder ajoelhou-se junto deles, lágrimas nos olhos. Ele se lembrou. E escolheu lutar. Ao longe, sirenes começaram a soar. Reforços. Talvez até federais. Everett olhou para as árvores, depois para Calder. Isso não acaba aqui. Mas agora temos nomes, rostos, testemunhas. Ele olhou para Gideon, depois para Calder. Ele nos trouxe até aqui por um motivo. Porque algumas verdades são fortes demais para serem enterradas. E certos laços, mesmo formados no silêncio, nunca se rompem. 2 semanas depois, o julgamento começou, a portas fechadas em um tribunal federal. Nomes foram expostos. Arquivos antes selados por décadas de silêncio foram abertos. Os homens que vieram atrás de Calder estavam agora presos e, sob juramento, revelaram o que restava da cadeia de comando por trás da farsa. Nem todas as perguntas tiveram resposta. Nem toda a justiça pareceu suficiente. Mas para Calder Finch, a verdade finalmente veio. À tona ponto na saída do tribunal, Calder estava com Ryland ao seu lado. O sol atravessava as nuvens da manhã. Era a primeira vez em 10 anos que ele andava em público sem olhar por cima do ombro. Abaixou-se e acariciou o pescoço de Gideon. O cão estava se recuperando. O ferimento era profundo, mas limpo, e o veterinário disse que ele estaria totalmente bem dentro de um mês. Você nos salvou, murmurou Calder. Gideon levantou os olhos, calmos, claros. Depois encostou a cabeça na mão de Calder. Everett aproximou-se, terno amarrotado pelos depoimentos do dia, mas o olhar mais leve do que nunca. Você tem uma decisão a tomar, disse. Calder franziu a testa. Como assim? Everett olhou para Gideon. Tecnicamente, ele ainda é propriedade do departamento, mas depois de tudo, ele não é apenas um K9. Ele é família. Calder piscou, surpreso. Você me deixaria levá-lo? De volta. Everett deu de ombros. Ele nunca foi meu para manter. Ele encontrou o caminho de casa. Naquela noite, eles voltaram para uma pequena casa de fazenda nos arredores da cidade. Nada luxuoso, mas pacífico. O tipo de lugar onde um garoto poderia crescer sem medo. Ryland estava sentado nos degraus da varanda, uma manta sobre Gideon que repousava ao lado dele, firme como uma estátua guardiã. Você acha que ele se lembra de tudo? Perguntou o menino em voz baixa. Um fim. Ou um novo começo. Ele se lembra, não é? Ryland perguntou em voz baixa. Calder saiu da cabana, cruzando os braços.
Um sorriso cansado surgiu em seu rosto. Acho que ele lembra do que realmente importa. Lá dentro, Everett permanecia no corredor, o olhar fixo em uma fotografia pendurada próximo à porta. Era antiga, Calder, mais jovem, mais leve. Sorria ao lado da esposa, um garotinho pequeno em seus braços. E aos pés da família, ainda filhote, estava Gideon. O quadro estava rachado, mas a imagem lá dentro era nítida. A vida, antes do incêndio, antes do silêncio, antes da fuga. Everett passou o dedo com delicadeza pela moldura quebrada. E então, virou-se para sair. Sua missão estava cumprida. Ao pisar fora da varanda, Gideon ergueu os olhos do local onde descansava e soltou um latido suave. Não era alerta, era despedida. Everett se virou e acenou com a cabeça uma única vez. Ele sabia. Esse capítulo tinha se encerrado. Algumas cicatrizes iriam permanecer, na pele e na alma. Mas por entre a fumaça e as mentiras, algo tinha resistido. A lealdade, a memória e o amor. E às vezes, isso é o suficiente para recomeçar.